saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, louvamos ao Senhor por essa primeira reunião de oração do ano de 2019. Eu creio que vai ser um ano de vitória, um ano de bênção na nossa vida, se nós colocarmos a Ele em primeiro lugar da nossa vida. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 91. Salmo bastante conhecido, Salmo 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Podemos tomar a tua ação glorificando ao Senhor. Irmãos, nós estamos diante de um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Esse salmo, ele é muito conhecido tanto por evangélicos como também por católicos. É costume de algumas pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, e a Bíblia, a página da Bíblia fica até mesmo amarelada de tanto ficar aberta ali nessa passagem. Mas o Salmo 91 eu entendo que é um salmo de poder para a nossa vida, mas que ele só tem valor na vida daquele que verdadeiramente é um filho de Deus e daquele que realmente serve a Deus. Do contrário, não vai passar como se fosse um amuleto, a Bíblia aberta na casa dessas pessoas. Então ele só tem valor para a vida daquele que é fiel. E eu quero destacar nessa noite algumas verdades que alguns anos atrás Deus colocou no meu coração, outras que Deus já me revelou alguns dias atrás, e eu quero compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, o salmista diz no verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Veja que o sujeito aqui é um sujeito indeterminado, aquele, porque pode ser eu, pode ser você, pode ser cada um de nós. Então está dizendo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa palavra Altíssimo, ela vem da palavra hebraica Elion. Deus, ele é conhecido pelo El Elion, Deus Altíssimo. O porquê que ele é chamado de Altíssimo? Porque ele está acima de todas as coisas. Acima de Deus não existe ninguém. Por isso ele é chamado de Altíssimo, porque ele está acima de tudo, ele está acima de todos. Então ele é o Altíssimo porque ele está acima de todas as coisas. Ele está acima do teu problema, ele está acima de todo principado e potestade, ele está acima de todo demônio. Então ninguém está acima do Deus Todo-Poderoso. Então Salmo começa a dizer aqui: aquele
Altíssimo. Por que ele usa essa palavra esconderijo? É porque, irmãos, não é qualquer um que chega até a presença de Deus. Não é qualquer pessoa que chega até a presença dele. Mas, pastor, Hebreus diz que o véu, ele se rasgou, e hoje nós temos livre acesso de chegar até a presença do Pai. Sim, mas para nós chegarmos à presença de Deus, existem alguns requisitos. Em primeiro lugar, eu tenho que buscar a Ele de todo o meu coração. Eu tenho que buscar a Ele, querido, sem reserva. Eu tenho que buscar a Ele reconhecendo que Ele é Senhor absoluto da minha vida, e reconhecendo que sem Ele eu não das mãos, que sem Ele eu não posso viver. Eu me humilhar na presença dEle. Por isso Ele diz no livro do profeta Jeremias: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então tem que ser de todo o coração. Aí nós vamos entrar na presença dEle, aí nós vamos entrar no esconderijo do Altíssimo. Só que o salmista ele vai além, ele está dizendo, não daquele que entra, porque entrar no lugar é uma coisa. Eu posso entrar aqui na igreja, mas entrar é uma coisa, mas ele vai além, ele está dizendo, aquele que habita, ele está dizendo aquele que entra no esconderijo do Altíssimo. Não, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar é você fazer morada, habitar é você fixar domicílio. Então o salmista ele está dizendo que aquele que habita, aquele que mora na presença de Deus, aquele que firmou domicílio na presença dele, a sombra do Onipotente vai descansar. Mas o que nós vemos hoje? Tem pessoas que muitas das vezes entram no esconderijo do Altíssimo, só que não permanece. Entrar é uma coisa, mas permanecer é outra. Fazer morada é outra. Ele está dizendo aquele que habita, habitar é outra. Então o salmista ele diz que nós devemos habitar no esconderijo do Altíssimo, fixar residência, fazer morada na presença de Deus. E como que eu faço isso, irmãos? É buscando a Ele todos os dias, é buscando a Ele. A palavra de Deus diz orar sem cessar. Mas pastor, eu estou dormindo, como é que eu vou orar? Você está dormindo, mas a tua mente está ligada nele. Você está tendo sonhos com Ele. Você acorda, você está pensando nele. Você está trabalhando, você está glorificando o nome dele. Seja onde você for, a tua mente está exaltando, a tua mente está cantando um hino de louvor. Isso significa habitar no esconderijo do Altíssimo. Mas hoje o que nós vemos? Tem pessoas que visitam o esconderijo do Altíssimo. Faz uma visitinha, principalmente os crentes domingueiros. Só entra na presença do Deus Altíssimo só no domingo, mas nos demais dias da semana. A promessa do Salmo 91 é para aquele que habita. Vai começar aquele que habita. Não é para aquele que tira férias, não é para aquele que visita, não é aquele que vai uma hora tomar um cafezinho no esconderijo do Altíssimo, não. É fazer uma visitinha, não. É aquele que habita, aquele que mora, aquele que não sai da presença de Deus. Então ele está dizendo, existe uma promessa: a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, nós temos que vigiar bastante, principalmente em final de ano. Tem camarada que tem raiva no final de janeiro. Por quê? A impressão que os crentes tiram férias da igreja. Já aproveita e tira férias do serviço, já tira férias da igreja também. Se tira férias da igreja, com certeza tira férias de Deus. Porque se não vem para o culto, pode ter certeza que em casa não ora. Ele faz você bem errar. Pode ter certeza que não ora em casa, não ora. Então nós devemos tomar muito cuidado, principalmente na época de fim de ano. Eu sei que é época de festa, eu sei que é época de festejar, de alegrar. Isso é bom, não estou aqui condenando ninguém por isso, só que nós devemos guardar o nosso coração, para que nós não venhamos deixar Deus em segundo plano. Então está dizendo aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que significa sombra, irmãos, na Bíblia Sagrada? Sombra é lugar de refrigério. Quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu vou ter refrigério na minha vida, porque eu vou estar descansando à sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente descansará. Só através desse versículo dá para você compreender a grandeza de Deus.
Imagine o tamanho de Deus. Você pode descansar debaixo da minha sombra? Sim ou não? Está dizendo que nós podemos descansar à sombra de Deus, a sombra do Onipotente. Você pode sentar aqui, então o sol, você não vai conseguir descansar debaixo da minha sombra, mas a sombra do Onipotente nós descansamos, porque isso destaca a grandeza de Deus. Tanto está usando a palavra aqui, Onipotente, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. Então, quando nós habitamos na presença dele, nós vamos descansar à sombra dele também. Vai ter refrigério para a nossa vida. Você já esteve trabalhando num dia sufocante de calor, um dia que está um sol de rachar mamona, mas quando você chega debaixo de uma árvore, o que acontece com você? Você tem aquele refrigério por causa da sombra daquela árvore. Agora imagine na presença de Deus, quando nós descansamos, quando nós estamos à sombra da presença dele, que ele vai ter refrigério, você vai descansar na presença dele. Por quê? Porque ele é muito maior do que todas as coisas, ele é o Deus Onipotente, e na presença dele só nos resta descansar. Então, na presença dele, na presença de Deus, nós só temos que descansar. No verso 2, ele começa a dizer: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Versículo 2 está falando de relacionamento pessoal. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. Relacionamento pessoal. Ele é o meu Deus. Ele não é o Deus do meu pai, da minha mãe, ele é o meu Deus. Porque o que nós vemos hoje, irmãos? A salvação individual. Eu tenho que ter Jesus na minha vida. A pastora tem que ter Jesus na vida dela. Eu não posso salvar ela não pode salvar eu não posso salvar minhas filhas. Porque o meu relacionamento, ele é pessoal. Deus tem que ser o meu Deus. Eu posso ver na Bíblia Sagrada vários exemplos, onde o próprio Jacó dizia: ó Senhor, Deus de meu pai Isaac, Deus de meu avô Abraão. Mas ele é o Deus de Jacó também. É o Deus dos antepassados dele, mas era o Deus dele também. Então isso fala de relacionamento pessoal. Ele está dizendo: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele destaca aqui duas coisas. Primeiro, ele é o meu refúgio. Você sabe o que é o refúgio? Essa palavra para nós hoje parece que não tem a conotação que devia ter, mas no original, essa palavra refúgio, ela significa lugar aonde nós nos abrigamos, aonde nós nos escondemos de uma tempestade. Então está dizendo: ele é o meu refúgio. É a mesma coisa de você estar no meio de uma tempestade, num lugar onde não tem casa nenhuma, e de repente você acha uma caverna e você entra dentro daquela caverna, e ali você está refugiado daquela tempestade. Essa é a linguagem que o salmista ele está usando quando ele diz que Deus é o refúgio dele. E ele diz: e a minha fortaleza. Essa palavra fortaleza, irmãos, ela significa, antigamente, na antiguidade, todas as cidades elas eram todas muradas, e elas eram chamadas de fortaleza. Por exemplo, Jerusalém, ela era conhecida também como a fortaleza de Sião, porque era toda murada. Até hoje a cidade, boa parte da cidade velha, ela é toda murada, porque na antiguidade as cidades eram muradas para proteger do ataque do inimigo. Então, quando o salmista está dizendo que Deus é a sua fortaleza, ele estava querendo dizer que na presença de Deus, ele também se sentia seguro, ele se sentia abrigado, livre do ataque dos adversários, dos ataques dos inimigos. Então, quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, pode ter certeza que nós vamos ter Deus como nosso refúgio e como nossa fortaleza também. E ele termina o versículo de número 2 dizendo: e nele confiarei. Eu pergunto: Deus tem sido o teu refúgio? Deus tem sido a tua fortaleza? Deus tem sido o lugar que você se esconde, o lugar que você abriga, o lugar onde você se sente seguro? Ou será que você tem recorrido a outras fontes? Então nós temos um refúgio, nós temos uma fortaleza. O salmista ele
dizer no Salmo 46, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Então Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o lugar onde nos abrigamos, onde nos escondemos, o lugar onde nós estamos seguros, porque uma fortaleza não era fácil de ser conquistada, não era fácil uma fortaleza ser conquistada, levava meses, até anos, para uma cidade fortificada ser conquistada. Por isso o salmista ele usa essa linguagem, chamando de Deus da sua fortaleza, porque na presença de Deus ele estava seguro. E eu pergunto, você está seguro na presença de Deus? Ele termina dizendo, nele confiarei. Então se nós estamos fazendo de Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nós temos que confiar também nele. Mas o que é que nós vemos hoje, irmão? Muitas pessoas que não confiam em Deus, porque todas as vezes que eu permito que a dúvida, a indagação, a murmuração ela entre na minha vida, é sinal que eu não estou confiando em Deus. Pensa num camarada chato que eu pego no pé da pastora, tranquilo, isso aí é ele. Às vezes ela começa a falar, ó, fica quietinho, fica grande, murmura, fecha a boquinha, porque você sabe como é que é. Porque nós temos que vigiar. Então eu não posso dizer que eu confio em Deus, mas ficar emprestando minha língua para murmurar. Eu não posso dizer que eu confio em Deus se eu ficar reclamando da minha vida, do meu trabalho, da minha família, do esposo, da esposa, reclamando pelo alimento, reclamando da casa que eu moro, reclamando do carro que eu ando. Isso é sinal que eu não confio em Deus. Porque quando eu confio, eu descanso, porque eu sei que Ele peleja por mim. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, quando eu habito no esconderijo dele, Ele vai me livrar do laço do passarinheiro. O que são os laços do passarinheiro? São as tramas do inimigo. Laço do passarinheiro era uma armadilha que eles armavam para pegar o passarinho. O salmista ele usa essa linguagem, laço do passarinheiro, para nos ensinar uma realidade acerca da batalha espiritual. Você acha que o inimigo não arma laço? Você acha que o inimigo não arma cilada para nós? Vai nessa, vai pensando que não arma. Então, se nós estivermos habitando no esconderijo do Altíssimo, Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro, Ele vai nos livrar de toda a trama diabólica, de toda a arma, de toda a armadilha que o inimigo armar contra nossas vidas. Ele não vai permitir que nenhum mal, nenhuma armadilha de Satanás, ele venha prevalecer contra nós. Ele próprio diz ali no livro do profeta Isaías que nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Nenhuma arma forjada contra ti vai ter efeito, porque é Ele que nos guarda, é Ele que te guarda. Então, quando eu habito na presença dEle, Ele livra a mim das tramas do inimigo. Quantas vezes, irmãos, na Bíblia, se você já leu todo o Novo Testamento, você já viu isso. Quantas vezes Satanás armou cilada para o próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor. Queriam pegar Ele em palavras, queriam fazer, contradizer a lei de Moisés. Por muitas das vezes questionavam, interrogavam Ele, mas tudo aquilo era um laço. Naquela passagem, quando pega aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério, leva a presença dele, dizendo, olha, foi pega em ato de adultério, a lei de Moisés manda apedrejar, e tu que dizes? Se ele manda apedrejar e acusar ele de não ter misericórdia, e se ele não manda apedrejar, quer dizer que ele estava contra a lei de Moisés, era uma cilada sem saída para nós, mas para ele, que é o Deus da sabedoria, ele saiu de letra. Mas qual foi a resposta dele? Aquele que dentre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele matou todos eles. Mas armaram uma cilada para ele, armaram um laço. Mas quem que estava por trás de tudo isso? O próprio diabo, o próprio Satanás, tramando contra o Senhor. Então, se tramaram contra o Senhor, quanto mais contra mim e contra ti, querido. O diabo está 24 horas por dia ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
estivermos habitando na presença de Deus, no esconderijo do Altíssimo, Ele vai nos livrar de todo o laço do passarinheiro. Ele vai te livrar também da peste perniciosa. Essa palavra peste perniciosa, ela significa pragas ou doenças destruidoras. É o que mais tem no mundo hoje. Posso citar para você várias. Câncer, que é a praga maior do que o câncer. Há uns 15, 20 anos atrás era a AIDS, que assombrava todo mundo. Mas a gente vê tantas doenças, tantas pragas, tantas pestes que tem surgido aí. Chega nessa época de janeiro, é aquela porcaria da dengue. É um mosquito que assombra muitos. Tem pessoa que passa baigão na casa inteira de medo do mosquito da dengue. Porque é uma praga, transmite doença. Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele nos livrará da peste perniciosa. Ele vai nos livrar se nós confiarmos nele. Então, se nós confiarmos nele, você pode ter certeza que nenhuma praga chegará à tua tenda, querido. Porque é promessa. E se é promessa, nós temos que crer. Então, se você habita no esconderijo do Altíssimo, você não precisa ter medo de morrer de câncer, de morrer do coração, nem de derrame, nem de ataque cardíaco, nem de nenhuma doença, nem de nenhuma praga que existe no mundo aí. Versículo 4: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Em primeiro lugar, está dizendo que Ele vai nos cobrir com as suas penas. O salmista aqui ele usa a figura de uma grande ave que alinha os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então, quando nós estamos habitando na presença dEle, Ele vai nos esconder à sombra das suas asas. O próprio Cristo, Ele diz isso quando Ele estava entrando em Jerusalém. Ele diz: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos e colocar debaixo das asas, mas vós não permitiste, vós não quiseste. Então, quando nós habitamos na presença dEle, Ele vai nos esconder à sombra das suas asas, Ele vai nos proteger, e debaixo das suas asas nós estaremos seguros. Vai mexer com qualquer pintinho quando a galinha está por perto para você ver. Ao sinal do menor perigo, ela dá uma cacarejada, os pintinhos vêm e se escondem debaixo das asas dela. Eu lembro quando eu era pequeno, eu era cheio de ficar correndo atrás de pintinho. Eu levei muita picada de galinha por causa disso. Pulava de bico, porque ela defendia. Então o salmista ele está usando a mesma imagem de uma ave que defende os seus pintainhos e comparando com a proteção de Deus, com o cuidado de Deus para a nossa vida. Então nessa noite ele está dizendo: filho, se você está na minha presença, eu vou te abrigar à sombra das minhas asas, e debaixo das minhas asas você pode descansar, você estará seguro, você estará livre de todo ataque de Satanás. A parte B diz: a sua verdade é escudo e broquel. Nós sabemos que a verdade na Bíblia Sagrada é a própria palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Mas a palavra de Deus é comparada também ao escudo e broquel. Veja que ele faz distinção: escudo e broquel. Vou explicar os dois para você. Escudo é que eles usavam quando estavam lutando com a espada. Espada e escudo. Espada numa mão e escudo na outra. Porque ele defendia muitas vezes no golpe da espada. Só que o broquel, ele é um escudo muito maior. Está dizendo broquel, porque ele tem esse nome de broquel. Que eles enfiavam o braço nesse escudo, era um escudo grande, muito alto. E quando os soldados se ajuntavam, um escudo com o outro, formava uma barreira, formava uma parede. Vocês já assistiram vários filmes medievais, você vai ver eles usando ali o broquel. Quando eles ajuntavam, eles formavam uma barreira, uma parede. Então quando o inimigo vinha, tinha aquela barreira que eles não conseguiam ultrapassar. Quando lançavam flechas, eles pegavam o broquel e ficavam nessa posição, e aquilo criava uma cobertura, e nenhuma flecha daquela conseguia atingir a vida dos soldados, porque havia um broquel. Então está dizendo que a palavra de Deus
Verso 5 ele diz: não temerás espanto noturno, e nem seta que voe de dia. Hoje, principalmente, irmãos, dentro da igreja, se você for sondar, tem pessoas dentro da igreja, eu digo de conhecimento de causa, pessoas de dentro da igreja, que para dormir tem que tomar remédio. Por quê? Porque não consegue dormir durante a noite. Às vezes tem perturbação, não consegue dormir. Então o que está dizendo aqui, o salmista, ele está dizendo que quando nós habitamos na presença de Deus, nós não vamos temer espanto noturno. Você vai deitar para dormir e você vai pegar no sono. Nada vai roubar o teu sono. Por quê? Porque você confia em Deus, você sabe que Ele está te protegendo. E a própria palavra de Deus diz no livro dos Salmos que Deus é Ele que dá o sono. Então me deitei e dormi porque o Senhor é comigo. Então quando nós habitamos na presença dEle, Ele vai nos livrar de todo espanto noturno. Nós não vamos temer também nenhuma seta contra a nossa vida, porque nós estamos debaixo da proteção dEle. E Ele continua dizendo: nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Novamente Ele fala de peste, de praga, de doença. E nem mortandade que assole ao meio-dia, porque havia uma crença que ao meio-dia era a hora que o descobridor, o anjo da morte, ele saía e feria muitas pessoas. Então os antigos tinham essa crença que ao meio-dia era a hora que a morte saía para ceifar vidas. Mas o salmista está dizendo que nós não vamos temer nenhum espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Ele vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque a promessa mais gloriosa do que essa, irmãos. Mas tudo isso tem uma condição: se eu habitar no esconderijo disso. Do contrário, não pode deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, pode ficar ali com 1 quilo de poeira, não vai adiantar nada se você não viver a palavra. Não vai adiantar nada se você não entrar e habitar na presença dEle. Então isso tem valia quando eu habito na presença dEle. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Repetiu novamente: Deus é o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Está dizendo aí: nenhum mal te sucederá. Nenhum é nenhum. Se nós confiarmos nele, nenhum mal vai nos suceder, nem praga alguma vai chegar à nossa tenda. Há uns 3 anos atrás, quando estava aquele surto de dengue aí para cair inteiro aí, eu profetizei: Senhor, eu não aceito essa praga dentro da minha casa. Está escrito que praga alguma chegará à minha tenda. Então eu creio em Ti, eu tenho habitado na Tua presença, então eu não permito que praga alguma venha chegar na minha tenda. Então nós temos que falar e confessar a palavra, irmãos, porque aos seus anjos dá ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então quando nós habitamos na presença dEle, Ele próprio, não precisa nem você pedir, Ele próprio vai dar ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você sai para pegar uma rodovia, o próprio Deus diz: olha, vai anjo, acompanha ele nessa viagem, livre de todo perigo, livre de todo mal. Por quê? Você está habitando na presença de Deus. Você sai para trabalhar, Deus diz: olha, vai com ele, protege ele de todo acidente no trabalho dele, porque ele habita na minha presença. E assim, meu querido, em todas as áreas da nossa vida, nós podemos contar com a proteção de Deus 24 horas por dia. Ele vai dar ordem aos anjos dele para nos guardar em todos os nossos caminhos. Versículo 12 ele diz: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Mas isso, irmãos, não está falando no sentido físico, não vai entender errado.
Você achando que você está andando, você não vai nunca dar um tropicão numa pedra. Talvez você está andando numa estrada, cheia de pedra, leva um tropicão, o pastor mentiu. Está dizendo que o anjo ia me livrar para mim não tropicar em pedra. Está falando o que são pedras? São barreiras, são coisas do nosso caminho para nos atrapalhar, para nos fazer cair. Então está dizendo que os anjos dele vão te suster, vão te proteger para que você não tropece e não caia. É nesse sentido que o salmista está dizendo. Está falando no sentido físico. Pisarás o leão e a aspa, e calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Tanto a parte A como a parte B é a mesma coisa. A aspa e a serpente. Então está dizendo que quando nós habitamos na presença dele, nós não devemos temer o nosso adversário. Ele vem como leão, mas ele não é o verdadeiro leão. Então, se você habita na presença dele, você vai calcar ele, você vai fazer ele sair da tua frente, você vai fazer ele sair do teu lar, da tua família, você vai resistir ele, e ele vai ter que bater em retirada. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso também nos lembra da própria promessa do Senhor Jesus Cristo, que diz que em nome dele nós pisaremos em serpentes e escorpiões e em toda a força do mal. No nome dele. Então, se nós habitamos na presença dele, você vai resistir ao inimigo, você vai resistir ao inimigo que representa o leão, que representa a serpente. Versículo 14, o próprio Deus ele fala: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e poloei num alto retiro. Então está dizendo aqui, pois tão encarecidamente me amou. Irmãos, o amor é o princípio de tudo. Então, se nós amamos a Deus, nós podemos ter a certeza que Ele vai nos livrar e Ele vai nos ponhar. Aonde? Está dizendo aí? No alto retiro. Por quê? Estamos na presença dele. Um alto retiro. Num lugar seguro. No retiro também significa refúgio. Porque conheceu o meu nome. Mas quando ele está dizendo aqui, porque conhece ou conheceu o meu nome, como diz algumas versões, ele está falando, nós conhecemos de ouvir falar. Eu sei quem é Jesus, ele morreu há 2000 anos atrás. Isso não é conhecer. Conhecer significa você ter relacionamento com ele. Conhecer significa você não conhecer ele simplesmente de ouvir falar, mas você conhecer ele de experiência, de vivência com ele. É você falar com ele falar com você. É ele ouvir você falar e você ouvir o falar dele. Isso significa conhecer a Deus. É você viver na presença dele, você conversar com ele, você dialogar com ele, você viver na presença dele a cada dia. Você está andando na rua, você está falando com ele. Você vai dormir, você está falando com ele. E ele está falando com você. Então está dizendo que ele vai nos livrar, vai nos colocar num alto retiro. Por quê? Conhecemos o seu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, olha, só aqui, irmão, só destacar cada promessa aqui, olha. Ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, é na hora da angústia que nós temos que buscar ele. É na hora da angústia que nós temos que entrar na presença dele, morar na presença dele, fazer morada na presença dele, porque pode ter certeza que ele vai te ouvir, ele vai estar com você, ele vai te livrar de todo mal e ele também vai te glorificar. Essa palavra aqui no sentido em que o salmista quer dizer significa que Deus te honrará. Ele vai te honrar, ele vai te exaltar, porque você conhece o nome dele. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, quer viver muito tempo na face da terra? Habite no esconderijo do Altíssimo. É a promessa aí,
quer viver e ter abundância de dias, é só habitar na presença dele. E ele vai lhe mostrar a salvação dele a cada dia na tua vida. Então, querido, o Salmo 91 é um salmo maravilhoso. Mas se nós vivermos aquilo que está escrito nele, se nós, a chave do Salmo 91 está no versículo 1, é aquele que habita na presença do Onipotente, na presença do Altíssimo. Então, quer ter dias melhores, quer ter dias de vitória, quer ser protegido, quer ser guardado pelo mal, quer habitar na presença de Deus e não sofrer mal nenhum, nem para que o diabo não venha obter vitória contra você, habite na presença dele. Coloque-se de pé nessa noite.